Mãe, Maria Santíssima, sempre agradecermos por mais essa oportunidade, por mais esse dia, agradecer pela nossa vida, por tudo que temos e por tudo que somos. Na verdade, o agradecer nos traz a leveza, mesmo que diante de algumas situações que às vezes não estão tão bem ou agradável, mas que possamos agradecer por quem somos, a família que temos e convidar a nossa Mãe Maria Santíssima para estar ao nosso lado, adentrar a nossa residência, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a confiança, convidando ela a cuidar de cada um de nós, a cuidar dos nossos males físicos e espirituais, trazendo a nossa renovação, o amparo, o cuidado com cada um de nós. E hoje eu trouxe um texto que eu acho que a grande parte de nós ou viveu ou está vivendo a nossa famosa autoestima. Porque quantos de nós deixamos de nos valorizar, ficamos presos aos nossos medos, às nossas angústias, deixamos de dar valor ao que somos, ao que temos e ficamos muitas vezes presos ao externo. Mas cada um de nós traz uma riqueza, cada um de nós traz a sua sabedoria. Então eu vou ler um texto. É um ator desconhecido, mas eu achei muito interessante. É pequeno, mas eu acho que ele é bem propício e traz uma reflexão. Fala da nossa autoestima. Como o próprio nome diz e sugere, autoestima, diz respeito a essa autoavaliação, ao juízo que fazemos de nós mesmos e como resultado disso, se nos sentimos bem ou não conosco mesmo. A autoestima envolve o autorrespeito, a autoconfiança, a certeza do próprio valor, o bem-querer a si mesmo. A baixa autoestima é um processo de desvalorização do seu eu, da sua pessoa. São vítimas constantes que não conseguem enxergar seu próprio valor, que se desmerecem em qualquer situação. E qual é o caminho, então, para construir uma boa autoestima? É fundamental que tomemos consciência de que realmente somos e como estamos atuando em nossa caminhada evolutiva. Então, que não sejamos cruéis nessa autoavaliação. Precisamos nos aceitar como somos, ou melhor, como estamos, pois somos obras em construção. Aceitemo-nos como nossas sombras, com nossas falhas e não deixemos de perceber o quanto de luz emitimos. Somos uma coleção de conquistas, de história, de vitória, e as derrotas serviram para nos fazer aprender, nos deixar mais fortes e melhorar a nossa escala evolutiva. Nunca deixemos de medir apenas pela falta que nos cabe, mas sim de seguir rumo ao nosso desenvolvimento, seja ele físico, seja ele moral ou espiritual. Uma boa autoestima determina tudo em nossa vida, desde a disposição para acordar diariamente até a saúde do nosso corpo físico ao longo da existência terrestre. Pensemos nisso. Então eu te pergunto, você se valoriza? Quantas vezes aprendemos a só nos cobrar e não nos acolhemos? Só enxergamos as nossas falhas antes das virtudes que cada um de nós tem. Mas como diz o texto, cada um de nós carrega um propósito, uma história, e que não pode ser comparada a ninguém. Não devemos ficar comparando a minha vida com o de outro, porque cada um traz em si o seu caminhar. Então que nossas experiências, inclusive as dores, não é sinal de fracasso, mas são fases do nosso crescimento. Porque a espiritualidade, ela nos convida diariamente a estarmos
em constante evolução. Então, quantas vezes enfrentamos situações que achávamos impossível superar, mas seguimos adiante, conseguimos dar a volta por cima, enfrentar e voltar a sorrir. Quantas vezes caímos e encontramos forças que achamos que não seríamos possíveis de superar. Então, valorizar-se é respeitar nossos limites, é também saber dizer não quando necessário, é afastar-nos do que nos traz a tristeza e aproximarmos daquilo que nos dá paz, que nos faz vencer, que nos dá aquele sentimento de gratidão. Então, quem não se valoriza, ela tolera desrespeito, ela silencia a própria verdade. Quantas vezes nós, pelo medo ou por não queremos ser taxados de egoístas, nós muitas vezes fazemos ao outro aquilo que ele quer e não aquilo que realmente vai em nosso coração. Então, não somos definidos pelos nossos erros, nós somos definidos pelo aquilo que nós aprendemos. Então, que muitas vezes, quem de nós se deixou levar por situações que nós não queríamos? Quantas vezes nós entramos até numa depressão por não estar agradando, por não estar achando que não estamos entregando o resultado. Estamos sempre nos comparando ao outro, se comparando àquele que nós achamos ser superior a nós. Mas cada um de nós tem a sua essência, cada um de nós tem os seus valores. E muitas vezes o que eu executo é diferente do que o outro faz. Porque cada um de nós tem a sua aptidão, cada um de nós tem o seu valor. E por que nós estamos sempre a nos comparar? Será que é o nosso medo? Será que é a sociedade? Será que é a nossa falta de confiança em nós mesmos? Porque o medo, ele só nos faz nos boicotar. Nós achamos que nós não temos valor, achar que tudo que eu faço ele é imperfeito, ele é incorreto. E se eu não olhar para mim e dizer eu sou capaz, eu tenho condições, eu vou, como diz o nosso grande amigo Júlio Del Toro, eu quero, eu posso, eu vou fazer e eu vou realizar. Mas realizar dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você desempenha, mas não dentro daquilo que o outro acha que é melhor. E quantas vezes nós dizemos sim, querendo dizer não? Quantas vezes nosso coração está ali aflito, porque nós queremos provar para o outro que eu sou capaz. Mas nós não devemos querer provar para o outro, mas sim olhar para nós e dizer, eu tenho capacidade, eu consigo, eu sei realizar aquilo. Então, eu te convido neste momento, como diz o texto, você se valoriza? Como está a sua autoestima? Será que não é o momento de você olhar para você e ver o quanto você é capaz? Parar de se diminuir diante da vida, diante das pessoas, diante do mundo? Talvez eu não tenha tudo o que eu quero, mas talvez eu tenha tudo o que eu preciso. As ferramentas estão dentro de mim. A minha vontade, a minha disciplina, o meu querer. Eu estou entregando o meu melhor? Eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso contribuir, seja pelo meu trabalho, pelo meu relacionamento? Então, se essa resposta for sim, você está fazendo o seu melhor. Mas se o outro lado não enxerga isso, ou se talvez se acha superior, é uma questão de você olhar para você e se ver como uma pessoa digna, uma pessoa correta,
uma pessoa que tem valores e princípios, porque a autoestima, ela nos faz ver o nosso melhor. Não quer dizer que nós vamos nos sentir superiores, não, muito pelo contrário, mas é trabalhar em mim as minhas qualidades. Da mesma forma que eu enumero os meus defeitos, eu tenho que também realçar as minhas qualidades e trabalhar naquilo que eu tenho de melhor. Então, eu te convido nesse momento, feche seus olhos, entregue os seus sentimentos, os seus pensamentos à Nossa Mãe Maria Santíssima. Diga a ela o que vai na sua alma, o que você precisa corrigir. Pergunte-se com sinceridade como você tem se tratado. Você trata você com o mesmo carinho que você trata o outro? Você tem respeitado o seu tempo? Você tem respeitado a sua dor, o seu processo? Você tem reconhecido qual é a sua melhor qualidade? Porque valorizar-se é acreditar que a sua vida tem um propósito. Então, entregue esse propósito à Nossa Mãe Maria Santíssima. Diga a ela que o que lhe vai na alma, o que você precisa despertar em você, o seu amor próprio, a sua vontade de viver, a sua vontade de ser feliz. Então, nesse momento das 18 horas, onde o mundo espiritual para reverenciar Maria e nós de almas ajoelhadas, com o coração em prece, cheio de amor, nós dizemos a ela: na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. As suas bênçãos, Mãe querida, que leve o seu amor, o seu amparo aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos presídios, aos moradores de rua. Leve, Mãe, a paz aonde há guerra, aonde há dor, aonde há conflito. Socorra, Mãe, a todos aqueles que se encontram nos umbrais, que clamam por perdão, por misericórdia. Ouça, Mãe, cada um dos seus filhos que pede e que implora por sua ajuda. Então, que nós possamos buscar sempre nos reformar, buscar sempre olhar para nós com amor, com cuidado, da mesma forma que eu olho o próximo, como o próprio texto diz. Eu tenho reconhecido em mim os valores que eu vejo no outro, eu tenho me dado a oportunidade, eu tenho me amado, porque muitas vezes eu vivo a vida do outro, eu amo tanto o outro, mas eu esqueço de mim, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos.
Primeiro nós precisamos nos amar, nos respeitar, trazer em nós aquelas qualidades que muitas vezes estão adormecidas pelo tempo, pelo medo. Quantos de nós já não esquecemos o nosso valor? Estamos presos muitas vezes às nossas dores, que esse sentimento de vazio nos domina e nós achamos que é normal. Então, olhe para você, veja o quanto você é importante, o quanto você já superou, quantas batalhas você já viveu. Se hoje também está vivendo uma batalha, vivendo uma situação difícil, lembre-se quantas você já superou e principalmente nenhum de nós está sozinho. Nós temos os nossos amigos da espiritualidade, nós temos nossa Mãe Santíssima que cuida de cada um de nós. Então, olhe para você com amor, diga para você mesmo que você é capaz, que você vai superar esse momento, o quanto você é bonito. Como diz, olha aquela pessoa que está em frente ao espelho, o quanto ela é importante. Se abrace, se permita, seja feliz, porque são essas situações, são essas considerações que nós fazemos conosco mesmo, que nós podemos tirar de nós o nosso melhor e principalmente doar àqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que fazem parte do nosso viver. Então, que essa semana trabalhemos a nossa autoestima. E como diz o texto, eu me pergunto, eu estou me valorizando? Eu estou dando o meu real valor? Não é se sentir a pessoa egoísta ou se sentir acima de ninguém, muito pelo contrário, mas é se sentir feliz com o que você é. Então não espere o momento, criar um momento, quando eu estiver assim ou quando eu estiver de outra maneira, não. Olhe para você agora e se permita ser feliz, diga para você o quanto você é importante, o quanto você se ama. Assim as mudanças, elas vão acontecendo, porque nós vamos criando em nós a nossa autoafirmação de que nós somos importantes, que nós temos valores. E esse valor, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Mestre Jesus, eles sabem quem nós somos. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Então, que essa semana seja de uma autoestima elevada, que nós possamos encontrar o nosso caminho, uma semana de muita luz, de muita paz, que nós possamos nos reencontrar com nós mesmos. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve nossa Mãe, Maria Santíssima.